Se você acha que cinema de ação é só explosão e frase de efeito, é porque nunca parou para contar quantos figurantes foram despachados pro além nesses filmes. E não é morte de planeta explodindo fora da tela não, aqui a conta é direta, bala, faca, soco, espada, tudo registrado em cena, com direito a câmera lenta e muito sangue falso. Esses atores transformaram cada produção em um cemitério ambulante, fazendo da carreira uma verdadeira competição para ver quem empilhava mais defunto por minuto. Então já mete o dedo no like e se inscreve no canal, porque figurante bom é figurante morto. Décimo lugar, Chow Yun-fat. Chow Yun-fat pode não ser tão lembrado no Brasil quanto Stallone ou Schwarzenegger, mas em Hong Kong ele é praticamente o santo padroeiro da bala perdida estilosa. O cara acumulou cerca de 570 mortes em cena, e quase todas com aquele estilo único que John Woo transformou em marca registrada, o Gun Fu, tiroteio coreografado como se fosse balé de pólvora. Em clássicos como O Matador e O Monge à Prova de Balas, Chow não entrava em cena. Ele abria temporada de caça, 2 pistolas em punho, paletó voando e vilão caindo aos montes em câmera lenta. Era tanta gente baleada que parecia que o cara estava jogando Battlefield com assistência de mira ligada. Diferente dos brucutus ocidentais, que resolviam na força bruta, Yun-fat fazia do massacre um espetáculo de elegância, deslizando no chão, pulando em mesas e derrubando figurantes como se fosse dança contemporânea com cheiro de pólvora. E o melhor é que ele sempre mantinha a postura de herói trágico, sofrido, mas que deixava um rastro de defuntos no caminho. Resultado, entrou para o hall dos maiores matadores do cinema, transformando cada cena em um funeral coletivo com estilo de ópera de ação. Nono lugar, Wesley Snipes. Wesley Snipes é o tipo de ator que nunca economizou em sangue cenográfico. O cara somou 593 mortes em cena, e boa parte desse currículo vem do papel que definiu a carreira, o Blade, o caçador de vampiros mais estiloso que o cinema já viu. Só na trilogia, Snipes transformou dezenas de vampiros em pó como quem sopra farinha de mesa. Era a espada cortando em câmera lenta, tiro de escopeta com bala de prata e finalização na base da pose de galã marrento. Mas não foi só com dentes pontudos que ele encheu o saco de defuntos. Em filmes como O Demolidor, Zona Mortal e até no subestimado Passageiro 57, ele mostrou que sabia misturar artes marciais com tiroteio de forma letal. Diferente de Seagal, que parece sempre entediado, Snipes sempre entrava em cena com um olhar de maluco, sorriso sarcástico e a sensação de que ia transformar qualquer corredor em vala comum. Ele é aquele cara que podia entrar numa boate lotada e em 5 minutos metade já estava no chão virando estatística. Wesley Snipes provou que dá para ser brucutu, elegante e ainda carregar um estilo próprio de carnificina, conquistando o lugar dele no hall dos maiores matadores do cinema. Oitavo lugar, Kevin Costner. Kevin Costner pode ter cara de bom moço do interior, mas no cinema ele já mandou mais gente pro caixão do que muito vilão de filme Nutella. Ao longo da carreira, ele acumulou 670 mortes em cena. E o mais curioso é que boa parte delas não veio de explosões gigantes ou metralhadora pesada, mas sim de westerns e dramas com tiro certeiro de rifle. Em filmes como Dança com Lobos, Wyatt Earp e Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, Costner provou que não precisava ser musculoso igual Stallone ou Schwarzenegger para deixar um rastro de corpos. Era sempre aquele estilo mais contido, olhar sério, flecha ou bala bem colocada e pronto, figurante derrubado. O cara ainda transitou por filmes de ação e suspense nos anos 90, época em que parecia competir para ver quantos bandidos podia despachar por filme. Mesmo nos papéis de herói, Costner não economizava. Se tinha vilão, tinha defunto. E é isso que o coloca nessa lista de matadores de elite. Afinal, no cinema, ele foi muito mais que o bonzinho de O Guarda-Costas. Foi também um coveiro elegante, com pontaria afiada e frieza digna de pistoleiro clássico. Sétimo lugar, Jason Statham. Jason Statham é o verdadeiro funcionário padrão da pancadaria moderna.
O careca britânico, que parece ter nascido já de terno e cara fechada, acumula 718 mortes em cena, sempre daquele jeito seco e direto, sem muito teatrinho. Enquanto os brucutus dos anos 80 exageravam com metralhadoras do tamanho de poste, Statham prefere a eficiência. 3 socos, um chute giratório e pronto, mais um figurante no caixão. Em franquias como Carga Explosiva e Os Mercenários, ele se tornou especialista em transformar qualquer objeto em arma letal. Garfo, mangueira de gasolina, até frigideira, tudo vira instrumento de óbito nas mãos dele. E não dá para esquecer a participação em Adrenalina e Velozes e Furiosos, onde ele parece um videogame humano, sempre de olho arregalado e correndo atrás de alguém para mandar pro inferno. O mais curioso é que, mesmo matando geral, Statham não perde a compostura, sai do massacre como se estivesse indo comprar pão na padaria. O cara é praticamente o entregador raiz da morte. Rápido, eficiente e sem papo. Resultado, todo filme dele é garantia de uma pilha de corpos e um show de porradas coreografadas no modo turbo. 6º lugar, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone não é só ator, é praticamente um departamento de defesa ambulante. O cara construiu uma das máquinas de matar mais icônicas do cinema, Rambo, que transformava selva em campo minado de figurante morto. É claro que é o Rambo quem puxa a conta pesada. Sozinho, ele garantiu boa parte das 794 mortes em cena que Stallone coleciona na carreira. Cada filme era uma orgia de pólvora, faca e flecha explosiva. Sim, ele inventou a moda de transformar arco e flecha em míssil portátil. Em Rambo 2, parecia que o Vietnã tinha virado ringue particular, e cada passo do brucutu derrubava meia dúzia de desavisados. Já em Rambo 4, a metralhadora calibre .50 virou extensão do braço, triturando o inimigo como se fosse liquidificador de tripa. O curioso é que, fora do papel de máquina de guerra, Stallone sempre gostou de falar sobre drama humano, poesia e até fez comédia. Mas ninguém lembra disso. O que ficou na memória foi a silhueta dele suada, bandana vermelha e uma pilha de corpos atrás. Stallone é o exemplo perfeito do macho raiz que resolve conflito internacional sozinho, no braço e sem a ONU. 5º lugar, Steven Seagal. Steven Seagal é o típico sujeito que já entra em cena com cara de que vai quebrar todo mundo. E geralmente quebra mesmo. O mestre de Aikido fez fama nos anos 80 e 90 com aqueles filmes em que bastava encostar no braço do inimigo para deixar o coitado em cadeira de rodas. Resultado: 822 mortes em tela na carreira, sempre com aquele ar de que ele tá mais entediado do que bravo. Diferente de Stallone e Schwarzenegger, que explodiam tudo, Seagal preferia o contato próximo, quebrava pescoço como quem abre garrafa de cerveja e fazia o vilão voar pela janela como se fosse uma fralda suja. E claro, tinha sempre o detalhe da arrogância. O herói dele nunca levava soco de verdade, parecia protegido por contrato, só distribuía. Filmes como A Força em Alerta transformaram navio em cemitério flutuante, com figurante caindo a cada 5 segundos. Mas o melhor é que, mesmo com essa pilha de corpos, Seagal sempre manteve aquele jeitão zen, como se fosse um monge da pancadaria. No fim, ver um filme dele é como assistir a uma sessão de fisioterapia ao contrário. Cada inimigo sai com mais vértebra fora do lugar do que entrou. 4º lugar, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger não virou o exterminador por acaso, ele realmente exterminou meio mundo no cinema. O austríaco mais famoso de Hollywood acumulou nada menos que 842 mortes em cena, sempre do jeito mais exagerado possível. Era granada que transformava vilão em churrasco, metralhadora giratória que derrubava gente como se fosse boliche humano, e claro, a clássica frase de efeito antes do tiro fatal: "Hasta la vista, baby." Só em Comando para Matar, ele praticamente esvaziou um país fictício inteiro, descendo o sarrafo com faca, explosivo e tudo que tinha ao alcance. O cara fez do corpo bombado uma arma de destruição em massa. E quando não dava no soco, usava arsenal de guerra como se fosse brinquedo de criança. E o mais engraçado é que, mesmo detonando geral, Arnold sempre mantinha aquele sorrisinho de político em campanha, como se matar 200 figurantes fosse só mais um treino de trapézio.
Seja como ciborgue sem emoções ou soldado patriota, o fato é que Schwarzenegger transformou a década de 80 e 90 em um verdadeiro banho de sangue cinematográfico. Ele não atuava em filmes, ele promovia carnavais de pólvora. E no top 3 em terceiro lugar, Dolph Lundgren. Dolph Lundgren é aquele sueco tamanho king size que parece ter saído direto de uma fábrica de vodka e dinamite. O cara ficou famoso como o Ivan Drago em Rocky IV, mas o estrago de verdade veio quando ele começou a colecionar papel de brucutu genérico em filme de ação. Resultado? Um currículo com 940 mortes em cena. Quase um genocídio de figurantes, mas tudo visto na telona. Diferente de muitos atores que matam com artes marciais, o Dolph era mais básico, ou metia bala com metralhadora maior que ele, ou explodia tudo no caminho. E quando resolvia lutar no braço, parecia que cada soco vinha com efeito colateral de terremoto nível 7. O cara passou por franquias como O Justiceiro, Os Mercenários e um punhado de filmes B, onde só o cartaz prestava, mas que garantiram uma pilha de corpos digna de campo de batalha. E o mais curioso, ele é formado em engenharia química, ou seja, além de saber como explodir na prática, ele fez carreira explodindo na ficção. Dolph Lundgren é a prova de que às vezes o figurante nem precisa ensaiar a morte. Basta entrar no set e esperar a hora do suecão transformar a cena em um obituário coletivo. E em segundo lugar, provando que tamanho não é documento, Jet Li. Jet Li é aquele tipo de cara que não precisa de metralhadora, tanque de guerra ou bomba nuclear para espalhar cadáver na tela. O chinês chegava com um olhar fechado, 2 voadoras e pronto, meia dúzia no chão. Ao longo da carreira, principalmente nos épicos de artes marciais, ele acumulou nada menos que 1.076 mortes em cena. E detalhe, a maioria sem gastar bala. Era na base da mão, do pé, da espada e às vezes até usando o cenário como arma improvisada. Em filmes como O Beijo do Dragão e Romeu Tem que Morrer, parecia que cada figurante tinha assinado contrato para cair quebrando o pescoço em câmera lenta. Ele transformava briga de bar em genocídio coreografado, com direito a mais giros que carro alegórico de escola de samba. O cara foi campeão de wushu na vida real, então quando entrava em cena, não tinha dublê que aguentasse, era pirueta pra cá, chute na cara pra lá, e o saldo final era sempre uma pilha de inimigos no chão. Não é à toa que ele figura entre os maiores matadores do cinema. Jet Li conseguia transformar uma luta de 2 minutos em um espetáculo de massacre elegante, com o figurante caindo mais que o saldo da minha conta no dia de pagar pensão. E em primeiro lugar, graças ao sádico marido Paul W. S. Anderson, Milla Jovovich. Milla Jovovich é a prova de que não existe essa de cinema de ação ser clube do bolinha. Enquanto muito brucutu gastava testosterona em câmera lenta, ela estava lá, de salto, metendo bala, espada, faca e até chute em cachorro zumbi. Só na franquia Resident Evil, a mulher empilhou o corpo que nem churrasqueiro empilha espetinho. Foram mais de 1.200 mortes confirmadas em tela, colocando ela no topo do pódio da matança cinematográfica. É tiro na cara de zumbi, cabeça explodindo como melancia em micareta e mutante virando purê digital. E o mais engraçado é que ela não fazia cara de raiva, parecia que estava indo no mercado comprar legumes e verduras. Fria, calculista e sem dó, Milla mostrou que dava para ser musa e ao mesmo tempo abrir caminho no tapa entre monstros e soldados genéricos. Em vários rankings, ela aparece como a atriz que mais matou na história do cinema, carregando sozinha uma carnificina que Stallone e Schwarzenegger juntos demoraram décadas para alcançar. Mas devemos lembrar que todo filme do maridão a mulher está lá, derrubando mais figurante do que o Santos toma gol do Vasco e fazendo o vilão chorar mais que o Neymar. Pronto, amigos, fechamos a lista dos maiores açougueiros do cinema. Agora você deve estar se perguntando, cadê o Keanu Reeves, o John Wick que mata até sombra no corredor? Pois é, o homem realmente transformou 4 filmes em videogame de tiro em terceira pessoa, mas no total ele somou apenas umas 439 mortes em cena. Brutal! Claro, mas ainda não o bastante para entrar nesse hall de carniceiros que vimos hoje. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho.
porque aqui a gente sempre conta quem realmente fez história transformando figurante em estatística. E se não fizer isso, cuidado. O próximo a entrar na contagem pode ser você.